Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, porque ele disse sim, meus amigos. Mariano Sosso disse sim para o esporte, porém, meus amigos, tem um pequeno detalhe que faz Mariano Sosso ainda não estar treinando o Sport Clube do Recife. Exatamente, eu vou trazer para vocês todos os detalhes, a gente vai conversar muito sobre esses detalhes, como andam essas negociações do esporte com Mariano Sosso e outro treinador, beleza? Eu vou trazer todos os detalhes e vamos embora conversar, bora lá. Meus amigos, vamos lá. Eu só quero, antes da gente começar a conversar, tá certo? Vou direto ao ponto aqui, trazer a fonte, tudo certinho, a gente vai conversar bastante sobre essa questão de Mariano Sosso, mas eu quero só trazer um detalhe. Quando a gente começar a conversar, eu não quero que vocês olhem como que é uma fonte, alguém falando do nada, só especulação. Nada disso, tá? Tudo que eu vou ler aqui para vocês, que a gente vai conversar um pouco, eu quero que vocês entendam que é a diretoria do esporte, tá certo? Seja ele Ítalo Rodrigues, Matheus Souto Maior como presidente, que eu acredito que isso aí foi um recado de Ítalo Rodrigues, tá certo? Para a torcida. Mas eu quero que vocês entendam que é um recado de dentro do esporte para você, torcedor. Então é muito importante você entender todo o contexto e a gente vai conversar sobre esse oba-oba, o que é que está acontecendo de verdade, tá bom? Tem muita especulação, mas você vai saber agora o que está acontecendo de verdade sobre o treinador do esporte e o que o esporte está esperando para os próximos dias e os próximos jogos, beleza? Vamos embora para a fonte para a gente começar a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A informação aqui é do GE Esporte, tá? A gente vai conversando aos poucos aqui, você vai entender. A gente vai chegar até Mariano Sosso, qual é esse detalhe de Sosso, porque Sosso ainda não está aqui com a gente, beleza? Ainda não está treinando o esporte. Vamos lá, meus amigos. A informação começa dizendo o seguinte: à espera de técnico ideal, o esporte considera dar mais jogos a interino. Então o esporte está considerando dar mais jogos a Márcio Goiano. Aí fala embaixo o seguinte: Márcio Goiano tem trabalho bem avaliado internamente e oferece condições para a diretoria aguardar por profissional que tanto almeja na Série B. Experiente e com laço para suportar a pressão. Para vocês entenderem, a diretoria do esporte está querendo segurar Márcio Goiano para mais alguns jogos, que eu vou trazer quantos jogos são, tá certo? Porque precisa de um treinador que venha segurar a pressão, porque eles estão sentindo a pressão que a torcida está mandando de volta, tá? Essa conversinha de dar o pouso, de tencate, não rolou bem e eles sabem disso, beleza? Bora continuar aqui. Aí diz o seguinte: 15 dias se completam nesta terça-feira da demissão de Roger Silva do comando técnico do esporte. E também 15 dias que o clube ainda não acertou com o sucessor. Aí fala: por uma razão, a gestão se apoia no trabalho do interino Márcio Goiano, que ostenta 83,3% de aproveitamento à frente da equipe, para aguardar uma janela de oportunidade no mercado e trazer um profissional sólido para levar o time do acesso na Série B, tá certo? Bora lá. A gente fala logo aí de frente de Márcio Goiano. Isso é muito bom, tá certo? O esporte já contratou ele para isso. É muito bom ele estar com esses números, tá certo? Porque assim, são 12 pontos disputados e ele conseguiu arrastar 10. Então é um número muito alto para a diretoria do esporte descartar assim de vez e também trazer qualquer treinador, tá certo? Mas bora lá. A diretoria rubro-negra descarta a ideia de contratar um técnico ainda iniciante, como foi o caso de Roger Silva. O que se quer é um profissional de bagagem. Aí, só para vocês observarem, essas partes que estão de rosa, sei lá, laranja, que vocês chamam, é alguém do esporte que falou isso, tá certo? Para quem entrevistou, que foi Camila Souza. E traz o seguinte: sem encontrar no mercado, seja por limitação financeiras ou falta de opção, o esporte decidiu que é melhor aguardar. Bora lá. Primeiro ponto, tá mais que certo, não tem que estar trazendo nenhum treinador que é tipo Roger, iniciante e tudo mais.
tá certo? Isso aí já é mais que certo. Só que diz o seguinte, essa outra parte. Se encontrar no mercado, seja por limitações financeiras ou falta de opção, o Sport decidiu que é melhor aguardar. Então o que ele já está dizendo é, quiseram alguns treinadores aceitaram a proposta do Sport, só que o valor é muito alto. Então é limitação financeira, o Sport tem seu limite financeiro. E também por opções, falta de opções, porque não tem tantas opções assim no mercado. Aqui surgiu que o Sport está querendo, que é um treinador que já tem bagagem, tudo mais na Série B, é Dalpozo. Mesmo assim, eles estão vendo que a gente não curtiu muito essa ideia de Dalpozo, beleza? E outros que cobram muito caro, 400 mil, 500 mil, que não vai ali dentro da realidade do Sport, que foi no caso até de um passado recente, que disse que não teve proposta nenhuma, que foi Léo Condé, que recebe em torno de 400 mil reais. O Sport não tem condições de pagar isso a ele, mesmo antes dele ter feito aquele show todinho, dizendo que nunca recebeu nada, blá, blá, blá. Beleza? Mas bora lá continuar para a gente chegar até o ponto aonde eu quero, que é a questão de Sosso, tá certo? Bora lá. Essa parte agora, meus amigos, é muito importante vocês entenderem que é o projeto que o Sport está dizendo que vai deixar Márcio Goiano. Como o Sport vai tratar de agora em diante Márcio Goiano e qual o objetivo. Bora lá. Hoje, o cenário apurado pelo GE é que Márcio Goiano comande pelo menos as próximas 2 partidas do Leão na temporada. As partidas são nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, contra o Retrô, pela Copa do Nordeste, e sábado, diante do Avaí também, na Ilha, pela Série B. Isso aí é bem complicado, tá? Porque a gente já imaginava que o Sport estaria com o treinador, ele o máximo ia ser contra o Retrô, e eu até disse, até contra o Avaí tem que estar já com o treinador. Mas só que não são só essas 2 partidas não, ainda pode ter uma terceira partida que é contra o Maranhão. Mas bora continuar que vocês vão entender o porquê dessa demora toda do Sport e eu acredito que vai agradar você. Bora lá. A direção também não exclui a possibilidade de ter o auxiliar, no caso Márcio Goiano, dirigindo a equipe frente ao Maranhão, dia 15, que é dessa quarta-feira a 8. Dia 15 desse mês, no Recife, pelo Nordestão. Esta chance, porém, é mais remota. Aí lembrando que eu falei, essa parte laranja é alguém do Sport que falou e a matéria está trazendo, tá certo? Não se trata de pôr deadline, eu acho que tá deadline, mas deadline no negócio, que é atraso no negócio. Não é que está atrasado na busca do treinador, é nada. E sim de saber atacar no melhor momento. Ouviu a reportagem. Então a pessoa que estava conversando, que eu acredito que é Ítalo Rodrigues, que estava conversando com a reportagem de Camila Souza, disse que o Sport não está atrasado, tá certo? Está esperando o momento ideal para poder atacar o mercado. Enfim, está atrasado. Se você quer dizer isso, beleza, tá tudo certo. Mas bora lá. O início dessa semana, pós-vitória sobre Londrina, fora de casa, selando o primeiro triunfo do Sport na Série B, será determinante para tratar o assunto com devida cautela. Assim, adotando tal estratégia, o Leão entende que ganhará opções e minimizará erros. Como se, a gente ganhou aqui do Londrina, então a gente tem mais tempo. Mas não é isso, tá? Quem está trazendo informação não é isso. O Sport tem pressa, beleza? Mas eu entendo o porquê, o que eu acredito porque o Sport está aguardando isso. Sabendo que o auxiliar Márcio Goiano assumiu o desafio para possíveis eventualidades como essas, e tem dado conta do recado, sendo muito bem avaliado internamente para a função. Assim, falar de Márcio Goiano é porque a gente saiu de um César Lucena que não fazia nada. É um cara que só botava o time pior do que o treinador que saiu em campo. Então, assim, no caso de Márcio Goiano, a gente está se surpreendendo. Mas auxiliar técnico é isso, tá? Auxiliar técnico, ele dá uma esfriada para dar tempo da diretoria ir lá e procurar alguém. E Márcio Goiano está de parabéns nessa função que ele está fazendo. A gente não é acostumado com isso, porque a gente passou muito tempo com César Lucena. Não sei quantos anos César Lucena passou no Sport, mas passou muito tempo. E quando ele sai, quando saiu o treinador, a gente fica desesperado por outro, pela questão que o cara não entregava nada também. E no caso de Márcio Goiano, como ele já foi treinador, ele está entregando. Mas bora lá agora para os pontos que eu acredito que é muito importante para a gente ficar sabendo que a gente vai chegar já em Mariano Sosso. Mas antes de Sosso, a gente tem que falar de Dalpozo. Ainda na matéria diz o seguinte:
Os nomes de Gilmar Dalpozo, demitido recentemente da Chapecoense, e do argentino Mariano Sosso estão em pauta, mas não houve até o momento da publicação desta reportagem proposta formal apresentadas para os técnicos. Bora lá, isso aí eu já acho que é mentira, tá? Eu acho que é mentira porque ontem Lucas Rosafa, eu trouxe para vocês, disse que o Sport mandou uma proposta para Gilmar Dalpozo, mas aparentemente levou um não muito feio na cara e não quer dizer, para não ficar feio, mas bora lá. Sobre o primeiro, que no caso é Dalpozo, a gestão de futebol leonino entrou em contato com o agente do treinador para saber se haveria o interesse em voltar à Ilha do Retiro. Ele trabalhou no clube em 2022 e aguarda a resposta. Essa resposta provavelmente já teve, tá bom? Porque ia conversar ontem com o Dalpozo, na tarde de ontem, ia dar uma resposta ao Sport e não deu resposta nenhuma. E essa matéria que a gente está lendo foi de hoje pela manhã, tá certo? E eu digo que não, que levou um não bonito na cara por conta dessa outra parte aí que diz o seguinte: Dalpozo, a propósito, está no interior do Rio Grande do Sul com sua família e declarou durante a saída do Verdão, durante a saída da Chapecoense, o desejo de descansar, embora não tenha comunicado nada ao Sport. Bora lá. O cara já planejou, já disse que não queria, disse que o telefone ia tocar, tem livro para lançar e já tá viajando com a família. Pro cara tá viajando já com a família, isso aí é programado, tá? Ele não vai deixar a família dele lá e vai embora. Então assim, o Sport tá dizendo na matéria que ele não comunicou nada ao Sport, mas já foi comunicado sim, que dá para entender que já foi comunicado, tá certo? Porque o cara já tá viajando, ele não vai largar a família dele lá, ele já sabia desde o primeiro dia que ele saiu da Chape, que foi na sexta-feira, ele já sabia que iria receber uma proposta do Sport. Ele já sabia, era o nome nítido que ia ser receber. E ele decidiu viajar com a família, então nada disso, beleza? Ele não vai fechar com o Sport. Agora bora aí pro ponto mais interessante que vocês estão aguardando até agora, que é em relação a Mariano Sosso, e veja o detalhe, o porquê Sosso ainda não fechou com o Sport. Sosso, por sua vez, recebeu contato do executivo de futebol Ítalo Rodrigues na última semana para entender pretensões e projetos a médio e longo prazo. Aí veja aí o que falou, sempre diga, essa parte que tá roxinha aí é alguém do Sport falando, eu acredito que seja Ítalo Rodrigues. Não houve trato sobre valores, tampouco de oferta para a mesa. Isso eu acredito que é verdade, tá? Aí concluindo disso, o argentino não se opôs a uma saída imediata do Defensa e Justiça. Então está dizendo que Sosso disse, eu saio sim, eu posso sair do Defensa e Justiça, não tem bronca nenhuma. Sosso aceitou, tá certo, sair do Defensa e Justiça. Não há multa para uma rescisão unilateral. Já informou também que não há multa, no caso, se o Sport quiser ele vem e o Sport não precisa pagar multa nenhuma. Isso é muito bom, tá certo? Que não precisa gastar. Mas declarou preferência de deixar a equipe argentina, se assim o Sport avançar pelo seu nome, quando terminar a primeira fase do campeonato argentino, dia 23 desse mês. Então, Sosso disse, eu saio, posso deixar a equipe, quero ir para o Sport, mas só gostaria aqui e vocês esperassem até o dia 23, que é para poder eu deixar a equipe redonda quando termina o primeiro turno lá do campeonato argentino. Aí, só para concluir aqui, o Defensa entrou em campo na noite da última segunda-feira contra o Instituto. Segunda, encara o Talheres, sábado, Independente e dia 23, o Boca Juniors. Então, o que Mariano Sosso disse foi, eu quero sim para o Sport, tenho desejo, se vocês avançarem pelo meu nome, tenho desejo, mas eu só gostaria de sair aqui no dia 23, quando a gente encerra, que é o último jogo contra o Boca Juniors. E, meus amigos, sendo sincero, tá certo? Vamos ser sinceros aqui em relação que é o assunto, que é o que vale aqui, que é o de Mariano Sosso. O cara tá sendo cabra rochedo lá pro Defensa e Justiça. E a gente tem que lembrar que se ele chegar pro Sport, ele vai ser treinador do Sport também. Se ele largar o time na mão lá, significa que ele vai largar a gente na mão aqui também, em qualquer momento que chegar uma proposta melhor da Série A, enfim. E o ponto é o seguinte, pelo que dá a entender de tudo que a gente leu aqui, é que o Sport pode segurar Márcio Goiano até o próximo jogo, até a próxima quarta-feira, desse jogo, dessa quarta, o outro contra o Maranhão, para efetivar aí, para poder anunciar
que Mariano Souza está vindo, a gente espera mais um ou dois jogos e Mariano Souza chega no Sport, até porque Márcio Goiano está bem. Até então, Márcio Goiano está bem e dá para esperar essa chegada de Mariano Souza. Como eu trouxe para vocês ontem, eram duas opções. A primeira era Dalpozo, que eu particularmente não gostaria, tá certo, que fosse Dalpozo. E a gente já viu aí, em relação a Dalpozo, que ele já está viajando, não vem, tá? O Sport já levou um não quer dizer. Não vem, Dalpozo não vem. E a outra parte aí é o cara que eu torço muito, que vem pro Sport, que tem a cara do Sport, que é o cara que coloca o time para cima, que faz acontecer. Eu sempre gostei de ver o Sport jogando para cima, sempre jogando sem estar muito reativo, muito marcando, indo para cima. Claro que tem seus defeitos, todo mundo sabe dos defeitos de Souza. Pode ter melhorado também, mas Mariano Souza já deu as cartas à diretoria do Sport. Tudo ok, comigo vocês não vão gastar dinheiro nenhum, ninguém pode dizer, porque quem foi atrás de Tencate para pagar multa rescisória de 400 mil, foi atrás de Eduardo Batista para pagar 450, o cara ir para um treinador que está invicto, um treinador que só sai do time se ele quiser lá no Defensa e Justiça, e a torcida, 80% da torcida quer Mariano Souza, não tem o que a diretoria escolher não, é esperar, não tá com o Márcio Goiano aí, espera Mariano Souza, também não vai dizer na cara dele, vou te esperar até o dia 23, também já é demais, a gente precisa ter a nossa conversa, mas o que dá para entender é que o Sport vai segurar Márcio Goiano, aí no dia 23, algo do tipo, ou vai tentar uma saída um pouco mais rápida de Mariano Souza, para poder ele vir para o Sport, tá certo? Então assim, o ponto de conclusão aqui pra gente é Mariano Souza, que era a segunda opção, agora é a primeira opção do Sport. Agora tem esse pequeno detalhe, que se o Sport quiser Mariano Souza, ou tem que esperar até o dia 23, ou tem que insistir um pouco mais para poder ele sair de lá e vir para cá. Agora é custo zero, tá? Tem que deixar isso claro. Custo zero, vale a pena. Quem estava querendo aí que Márcio Goiano ficasse, traz Mariano Souza, custo zero, não vai pagar 400, 300, 500 mil de multa rescisória. Se ele vier e der errado, que eu acredito que não dá errado, eu acredito muito no trabalho de Mariano Souza, a gente não vai perder nada também. Beleza? Mas, meus amigos, é basicamente isso. Tem esse pequeno detalhe e eu quero a opinião de vocês aí nos comentários. Vocês esperariam Mariano Souza ou iria atrás de outro treinador? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.